Os cananeus eram os habitantes da terra de Canaã, o nome mais antigo da Palestina. A palavra vem do hurriano, sendo uma evidente referência à cor vermelha púrpura, pois um de seus principais produtos era um corante vermelho púrpura derivado do molusco murex, que havia nas costas da Palestina. Os egípcios chamavam todos os sírios por esse nome. Pela época em que Israel deu início à sua conquista da Palestina, toda esta região era conhecida por Terra de Canaã. Algumas referências bíblicas indicam o uso mais restrito da palavra, que significa negociante. Em Números 34, de 3 a 12, encontramos o nome em um sentido mais lato, referindo-se à Palestina inteira, a oeste do Rio Jordão. Esse território ficava localizado entre os grandes impérios antigos dos rios Tigre, Eufrates e Halis, por um lado, e do Nilo, por outro lado. A região formava uma espécie de ponte geográfica entre os antigos centros da civilização pagã. Os descendentes de Canaã estavam divididos em 6 ou 7 nações distintas, quando Israel entrou ali. Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. O termo geral cananeus era usado para incluir todas essas nações. Além disso, havia diversas tribos cananeias que viviam nas fronteiras da Palestina em seu lado norte, a saber, os arqueus, os sinitas, os arvaditas, os emaritas e os ematitas. Israel não entrou em contato com essas tribos. Em relação aos perezeus ou ferezeus, eles apareceram pela primeira vez exatamente neste versículo, como um povo associado aos cananeus. Alguns eruditos creem que o nome indique a população mais antiga da Palestina, sem designar qualquer nação em particular, pelo que seria um termo coletivo. Seja como for, esse nome não aparece na tabela das nações, no 10º capítulo de Gênesis. Parece que essa palavra significa habitantes de aldeias sem muros, como palavra cognata de parus, usada na Mishnah para indicar um habitante de uma aldeia sem muros. A palavra árabe, que significa lugar baixo entre colinas, onde surgiram essas vilas, parece ser um termo cognato. E os trechos de Deuteronômio 3:5 e 1 Samuel 6:18 parecem indicar que eles habitavam em cidades e aldeias sem muralhas. Judá ocupou parte do território deles, conforme se aprende em Juízes 1, versículo 4 e 5. Os ferezeus continuaram convivendo perto dos israelitas até os tempos de Salomão, o qual os sujeitou ao pagamento de tributo. Alguns estudiosos pensam que o termo perezeus era aplicado essencialmente aos amorreus, pois eles são mencionados junto com os amorreus, o que subentende que eles ocupavam uma área geográfica ainda mais ocidental. Os ferezeus não são mencionados juntamente com os hititas, com os filisteus e com os jônios, descendentes de Javã, o que parece indicar que eles eram semitas e não indo-europeus. Portanto, também é possível que, coletivamente falando, os povos semitas ocidentais fossem os cananeus e que os povos semitas orientais fossem os ferezeus. Ao que parece, aqui em Gênesis 13, versículo 7, assim como em outras passagens, ferezeus é um termo coletivo para indicar todos aqueles que não eram considerados cananeus. Portanto, neste caso, os nomes cananeus e ferezeus parecem ser usados em um sentido geral, não eticamente exato, para indicar todos os habitantes primitivos da Palestina. Provavelmente é o que se deve entender neste versículo. E ficou claro que o problema familiar entre Abrão e Ló era algo escandaloso, pois a fé que professavam no Deus verdadeiro não condizia com a mensagem que estavam passando para os povos vizinhos.